Filemão é uma das menores epístolas do Novo Testamento. Ela só fica atrás de 2ª e 3ª João. As duas epístolas de João, 2ª João com 13 versículos e 3ª João com 15 versículos. Então, nós estamos falando aqui de um texto de fato muito pequeno, uma epístola muito pequena. É uma epístola que não ouvimos muitas ministrações, é um texto não ouvido com muita frequência nos púlpitos. Contudo, Filemão é uma epístola, um texto inspirado por Deus. Nós estamos falando da palavra do Senhor, estamos diante de um texto autoritativo. Nós estamos falando da palavra de Deus que foi conservada pela providência divina para a igreja do Senhor. Isso deve posicionar os nossos corações. Com essa perspectiva, podemos estar confiantes na providência de Deus e sondar por que esse texto chegou até nós. Qual é a mensagem da epístola de Filemão? Não somente para Filemão e aqueles que ouviram esse texto, que leram essa carta, quando ela chegou nas mãos dos destinatários, mas o texto também tem uma mensagem. A mensagem que Deus tem para nós, como igreja, no século 21, como aplicar essa mensagem à nossa realidade. E responder algumas perguntas, e tentaremos fazer isso nesses 2 encontros que teremos sobre a epístola de Filemão. Por que Paulo escreveu essa epístola a Filemão? Qual o seu objetivo? Qual o propósito da epístola? E ainda, entendendo que essa mensagem foi deixada a nós, quais as implicações dessa carta em nossa prática? As implicações dessa carta em nossa conduta cristã? Como Filemão fala à igreja do século 21? Então, nós vamos tentar responder essas perguntas à medida que caminharemos. Mas antes, precisamos fazer uma introdução, entender o contexto histórico, o porquê Paulo está escrevendo, em que ambiente se dá a epístola de Filemão. E o motivo de estarmos até estudando a epístola de Filemão é porque nós estamos preparando o livro de Colossenses. E quando você faz uma pesquisa rápida sobre comentários bíblicos a respeito da epístola de Colossenses, você vai perceber que sempre Filemão está junto. Então, Colossenses e Filemão são 2 epístolas irmãs. E quando os comentaristas juntam Colossenses e Filemão, eles têm razão em fazer essa junção, porque a carta que foi levada à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, teve como portadores 2 homens, Tíquico e Onésimo. Vamos abrir em Colossenses 4, versículos 7 e 9, diz assim o texto: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Veja o verso de número 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, quando Paulo escreve a epístola de Colossenses, ele confia essa carta nas mãos de Tíquico e Onésimo. E Onésimo é um dos personagens principais da epístola de Filemão. Então, com razão, quando os comentaristas vão escrever algum comentário, algum trabalho sobre a epístola de Colossenses, eles sempre colocam junto com esse comentário a continuidade a respeito da epístola de Filemão, porque são epístolas irmãs. Elas acontecem no mesmo ambiente. E quando pensamos em Filemão especificamente, acredita-se que Filemão morava em Colossos, porque Onésimo, no passado, servira a Filemão como um escravo. Então, como Onésimo é identificado na epístola de Colossenses como alguém conhecido da igreja de Colossos, e Onésimo tivera sido escravo de Filemão, então fazem aí uma dedução de que Filemão morava em Colossos. Nós acabamos de ler esse versículo, o verso de número 9 diz isso: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. É alguém conhecido pela igreja de Colossos. Se Onésimo serve a Filemão, onde que Filemão mora? Acredita-se que ele morava em Colossos, ou, no mínimo, era conhecido da igreja de Colossos. Mas provavelmente ele morava em Colossos. Então a epístola é uma carta de mediação.
porque Filemão e Onésimo são os dois personagens principais dessa carta. A carta está falando sobre um momento em que Filemão e Onésimo se encontrariam novamente por causa da mediação que Paulo está provocando com essa carta. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, mediação. Embora Filemão seja o destinatário primário dessa carta, nós vamos ver ainda hoje que ela foi escrita também tendo em vista outros destinatários. O objetivo de Paulo é escrever uma carta em favor de Onésimo. Novamente, uma palavra-chave, favor. Nós falamos de mediação e de favor. E a própria epístola de Filemão traz essa informação. Quando você olha no versículo de número 10 da epístola de Filemão, olha o que Paulo diz. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Paulo está escrevendo em favor de Onésimo. É uma carta de mediação. E é muito difícil afirmar com precisão qual foi a causa do problema entre Filemão e Onésimo. Obviamente que existem hipóteses, levantam algumas possibilidades, mas é sempre difícil você afirmar e acaba indo muito para o campo da especulação. Mas certamente podemos afirmar que o relacionamento entre Filemão e Onésimo estava quebrado. Paulo toma conhecimento disso e então ele escreve a epístola de Filemão com o objetivo de promover uma reconciliação entre Filemão e Onésimo. Ainda não levantaremos hipóteses do que poderia ter causado esse problema, nós vamos deixar isso para a próxima semana. Mas o que nós sabemos de fato é que, primeiro, Filemão era cristão. Nós estamos falando de alguém que conhecia Cristo. Onésimo, na ocasião do problema, na ocasião dessa dificuldade com Filemão, ele não era cristão. E por que nós podemos afirmar isso? Com o próprio entendimento da epístola. Porque Paulo afirma na epístola de Filemão que ele ganhou Onésimo para Cristo quando estava em cadeias. Nós acabamos de ler isso aqui no versículo de número 10. É o meu filho que eu gerei entre algemas. Então, de alguma maneira, Onésimo vai estar com Paulo. Paulo está aprisionado, provavelmente em Roma. Existe uma discussão se esse aprisionamento aconteceu em Roma, se aconteceu em Éfeso, mas não é uma questão que de fato vai definir o entendimento da epístola, mas nós podemos afirmar que no momento em que essa crise, essa dificuldade, esse problema aconteceu entre Filemão e Onésimo, Filemão era cristão, Onésimo não. Ao passo que Onésimo encontra-se com Paulo nessa situação de aprisionamento, Paulo ganha Onésimo para Cristo. E agora Paulo começa a promover essa reconciliação. É nessa condição que Onésimo está. Ele se afastou quando ainda não era cristão. Ele fugiu. Se podemos dizer que ele de fato fugiu, vamos deixar isso para a próxima semana. Mas, de fato, quando Onésimo se afastou de Filemão, ele ainda não conhecia a Cristo. E aí vamos seguir. Agora Paulo está nessa situação de aprisionamento. Nós podemos perceber isso no versículo de número 10 que acabamos de ler, porque Paulo afirma que gerou Onésimo como um filho quando ele estava entre algemas. Ele ganha Onésimo para Cristo. E agora Paulo se volta para Filemão. Por quê? Porque antes Filemão era cristão, Onésimo não. Mas agora há um elemento novo dentro desse relacionamento. Agora, Onésimo foi gerado em Cristo. E isso muda completamente a situação. Agora, Filemão e Onésimo estão unidos no mesmo corpo. Então você pode agora entender a importância dessa epístola. Nós vamos perceber que Paulo está chamando Filemão e Onésimo a um lugar de reconciliação, unidade. Porque ambos, Filemão, Senhor, Onésimo, escravo, estão unidos em Cristo num só corpo. E havia um problema entre eles, algo de fato sensível que provocou um afastamento. Não sabemos exatamente em que proporções, como se deu-se de fato uma fuga ou se
Onésimo tomou conhecimento do aprisionamento de Paulo e sabendo da influência de Paulo como apóstolo sobre Filemão, então Onésimo vai até Roma ou até Éfeso para pedir a Paulo uma ajuda para essa mediação. Não podemos afirmar, os comentaristas levantam essas hipóteses, mas o que de fato entendemos é que agora ambos estão unidos em Cristo e de forma alguma eles poderiam continuar caminhando com essa diferença. Isso já traz para nós algo que nos leva a refletir. Nós estamos plantados em Cristo, estamos unidos nele como um só corpo. E a Epístola de Filemão fala da importância, da necessidade, de como é vital caminharmos em unidade uns com os outros. Às vezes, dentro da própria igreja, nós estamos servindo, nós estamos caminhando em comunhão, mas por causa de problemas, dificuldades, tentamos nos afastar. Paulo está dizendo, não é possível que isso permaneça. Não pode ser assim, por quê? Porque vocês podem até estar distantes na geografia, quando eu me refiro a Filemão e a Onésimo. Aplicando para nós dentro da igreja, você pode estar até sentado do lado direito e seu irmão do lado esquerdo, mas espiritualmente nós estamos conectados na mesma videira. Então não há como caminhar com isso, e é uma temática que nos aperta, porque confronta o nosso orgulho, confronta os nossos pensamentos. Mas à medida que Paulo começa a tratar, ele também trará a Filemão o entendimento da importância dessa reconciliação. Então, com isso, nós vemos que o propósito da carta se apoia em uma mediação que prevê reconciliação e unidade entre Filemão e Onésimo, o que aponta para uma realidade que é indispensável para todos nós como igreja. Seguindo dentro dessa linha, ter reconciliação, encontrar esse lugar de unidade como uma possível linha principal para a temática da Epístola de Filemão é fundamental. Por isso eu gostaria que vocês pudessem guardar essas palavras: reconciliação e unidade, porque isso será a linha que norteará a Epístola de Filemão. Por que é importante ter isso em mente e não perder esses conceitos, reconciliação e unidade? Existem muitos outros temas que surgem dentro da Epístola de Filemão, e eu consideraria esses temas transversais. Ou seja, nós temos uma linha principal, mas outros temas tocam em pontos dessa linha principal, e são temas muito sensíveis, temas difíceis de lidar. Poderia citar aqui um deles, e nós vamos nos debruçar, pensar um pouco sobre isso hoje, e pensarmos: será que Paulo, ao enviar Onésimo como um escravo de volta ao seu senhor, ele estaria endossando a escravidão? Percebam que, se nós não tivermos o tema principal em foco, uma discussão sobre isso pode trazer dificuldades na interpretação do que Paulo queria dizer. Entende a importância de encontrar, então, essa linha principal? Porque um desses temas sensíveis é a questão da escravidão. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está em um contexto, ele está situado em um momento da história, em um ambiente cultural. E um ambiente cultural do século I, no que se refere às relações entre senhores e escravos, era bem diferente da ideia que nós temos de escravidão no Brasil colonial, por exemplo. Nós estamos falando de outra cultura, nós estamos falando de outro contexto. Ainda assim, precisamos reconhecer que qualquer forma de escravidão, ela tem como princípio um homem controlar outro homem, e isso é inadmissível, isso não pode ser aceitável. Mas ao enviar Onésimo de volta para Filemão, Paulo não endossa a prática da escravidão. Então, o que ele está procurando, o que ele quer que Filemão entenda ao ver Onésimo retornar para sua casa como um escravo? Embora na epístola veremos que Paulo não quer que Filemão receba Onésimo mais como um escravo, pelo contrário, ele diz como um irmão caríssimo. E Paulo ainda vai além: receba Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Mas ainda assim, Paulo não diz para Filemão: liberta Onésimo. Pode perceber então como Paulo está sendo cuidadoso, porque ele está mergulhado em um ambiente cultural e ele está escrevendo com um propósito. Essas relações
neste mundo caído? Existem. Só que Paulo entende que Filemão é nova criatura, que Onésimo também é nova criatura. Então, o que regerá agora o relacionamento entre eles não será mais a forma deste mundo pensar. Eles não são mais identificados por este mundo, porque em Cristo não há mais circuncisão e incircunciso, não há mais bárbaro ou cita, não há mais grego ou judeu, não há mais escravo ou livres, porque todos são um em Cristo. Paulo entende isso, embora ele não ignore o ambiente cultural, ele não ignore a realidade do seu tempo. E a gente precisa reconhecer que falar do modelo, do padrão, falar do ambiente cultural, das relações entre senhores e escravos no século I, trazem para nós entendimentos que são bem diferentes do que nós falamos do Brasil colonial. Nem todos os escravos do século I viviam em condições de maus tratos. Quando nós olhamos para os historiadores falando sobre isso, nós vamos ver que haviam situações em que o próprio Senhor, o dono da terra, juntamente com os seus filhos, trabalhavam lado a lado com os seus servos. Ainda podemos pensar um pouco mais. Alguns estudiosos pensam que 1/3 da população de Colossos era escravo. Pense um pouco. O que significaria 1/3 da população ser libertada em massa? Hoje, São Gonçalo tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. 1/3 de 2 milhões dá 666.666 e uma dízima periódica aí, né? Dá uma dízima. Pense nessa quantidade de gente. Vamos pensar que Colossos tivesse essa quantidade de habitantes e essas pessoas, de um dia para o outro, fossem libertas. Eu pergunto, onde elas iriam morar? O que elas iriam comer? O resultado disso seriam pessoas que começariam a ocupar espaços públicos. Nós estamos falando de 1/3 da população. Fome, muitas vezes isso pode provocar violência, um desequilíbrio social. Note que não há aqui nenhuma tentativa da minha parte de endossar a prática, mas refletir o que isso provocaria se acontecesse de um dia para o outro. Certamente um caos na sociedade. Então, quando olhamos para o século I, o fato da cidade de Colossos ter tantos escravos fazia parte até mesmo do equilíbrio social. E considerando a primeira colocação de que nem todos os escravos sofriam maus tratos, mas alguns eram tratados junto com a família. Eram servos, mas servos de confiança. Servos até que educavam os próprios filhos dos senhores. A escravidão no século I, no Império Romano, ela não era baseada por questões étnicas, como infelizmente nós vimos aqui no Brasil colonial. E não só no Brasil, também nos Estados Unidos. E em muitos lugares do mundo. Porque quando nós olhamos para isso, vemos que houve uma violência sem precedentes. Ainda assim, entendendo o ambiente cultural do século I, preciso reafirmar: qualquer tipo de escravidão é um ser humano tentando controlar outro ser humano. E isso não é concebível, não podemos conceber algo dessa maneira. Mas veja em que ambiente então Paulo está. Eu quero que você reflita sobre isso, porque muitas pessoas vão olhar para o Novo Testamento e vão dizer que Paulo está endossando a escravidão ao enviar Onésimo de volta para Filemão. Mas Paulo não tem o objetivo aqui de tratar esse tema, e isso é muito importante. Eu queria que vocês tivessem isso em mente. Paulo não está tratando da problemática da escravidão. Até se nós olharmos, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo número 7, no versículo de número 21, Paulo está falando das relações familiares e como é interessante surgir aqui o conceito de escravo, porque o escravo no século I era considerado como parte da família, um padrão de relacionamento familiar. Olha só como que a questão da escravidão, ela é tão maligna, sabe? Você vai ver pessoas que são chamadas para trabalhar, geralmente em áreas agrícolas,
e são colocadas, aí hoje o conceito é um pouquinho diferente, né? Eles usam, são colocadas em ambientes de trabalhos análogos à escravidão. Não, o cara não é escravo, mas o ambiente de trabalho do cara é análogo à escravidão. E não tem a ver com preconceito racial. A gente está falando de pessoas, por exemplo, do Nordeste, que querem trabalhar e recebem uma boa proposta, vão e quando chegam lá, infelizmente, descobrem que é um engano, são colocados para trabalhar em situações subhumanas, não recebem, não tem como sair de lá e muitas vezes alguns até morrem nessas condições. Então, certamente a gente pode entender que ainda existe esse tipo de prática, mas de qualquer maneira, independente de estar conectado a preconceito racial ou a exploração do trabalho humano, é inconcebível. E aí Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, olha o que ele diz no versículo de número 21. Ele está escrevendo no ambiente do século I. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Paulo está falando de alguém alcançar a liberdade, de aproveitar essa liberdade. Dentro do contexto do século I, isso não é nenhuma surpresa, porque os escravos não eram escravos para a vida toda. Existia um tempo de libertação. A gente começa a entender que o que Paulo, de fato, está tocando ao falar com Filemão sobre Onésimo, não é sobre a liberdade de Onésimo. Embora, se Onésimo tivesse essa oportunidade, o que certamente Paulo diria, Onésimo, aproveita. Mas o que Paulo espera é que Filemão e Onésimo se reconciliem como irmãos. Paulo quer que Filemão olhe para Onésimo e não o veja mais como um escravo, o veja como um irmão em Cristo Jesus. O que de fato Paulo está procurando é que eles sabiam que estavam com os pés na terra. Não só Paulo, Onésimo, Filemão em Cristo, eles sabiam das realidades deste mundo quebrado. Mas só que agora eles são novas criaturas. Você pode entender o que o evangelho está provocando naquele ambiente cultural? Está sacudindo todas as estruturas da sociedade. Eles estavam como se fosse uma zona de atrito. Filemão olharia para Onésimo e mesmo entendendo as relações sociais da cultura do século I, ele precisava reconhecer que Onésimo era o seu irmão em Cristo. Ele precisava olhar para Onésimo de uma maneira completamente diferente. E enquanto eles estivessem nessa realidade, como nós ainda estamos nessa realidade, estamos nessa zona de atrito. Ainda existe injustiça. E como que nós lidamos com isso? Por vezes as pessoas podem olhar para situações de trabalho análogo à escravidão e dizer, mas isso é repugnante. Entretanto, alguém que contrata uma pessoa para trabalhar não honra o seu servo e trata ele injustamente, alegando justiça. Mas nós ainda estamos em um mundo quebrado. Então Paulo, Filemão, Onésimo, como nós, precisamos aguardar que o nosso rei consuma essa obra, que os céus se abram do ocidente ao oriente, e então o reino será implementado completamente. Meu irmão, se existe uma esperança para a igreja do Senhor Jesus, é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eles aguardavam esse tempo. Nós estamos aguardando esse tempo e eu quero dizer, esse dia vem. Mas então, enquanto estamos nessa zona de atrito entre céus e terra, nós precisamos aguardar, esperar e ser modelado pelas realidades celestiais. O que a Epístola de Filemão está pedindo? Sejam modelados pelos céus. O que Paulo está convidando ou intimando, porque nós vamos ver que a carta tem outros destinatários, então não é um assunto privado. O que Paulo está intimando Filemão? Filemão, seja modelado pela mente do céu, pela mente do Espírito, porque Onésimo agora é nova criatura e ele é teu irmão. Por isso ele usa essa expressão, olha, trate-o como um irmão caríssimo, trate-o como se você estivesse tratando a mim, o próprio apóstolo. E aí, se Filemão e Onésimo foram reconciliados por meio da morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário,
Isso precisa ser uma mensagem para eles. Aqui está a base da reconciliação. Quando Paulo pede para que Onésimo vá até Filemão e ali aconteça uma reconciliação, existe uma base para esse pedido de Paulo. E qual é a base? A mesma base para todos nós, para andarmos em unidade uns com os outros e procurarmos a reconciliação sempre uns com os outros. A base é a mesma. Em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Se você foi reconciliado com Cristo, isso agora fornece para você uma base para que você sempre procure o seu irmão, caso haja necessidade de se reconciliar um com o outro. É necessário. Agora eles são um em Cristo. Olha aí em Colossenses capítulo 3, versos 10 e 11. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está falando da nossa transformação em Cristo. Nós somos nova criatura, o revestimento desse novo homem. E nele, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é a base da reconciliação de Filemão e Onésimo. Paulo diz para Filemão, agora não há mais essa questão de que você diz, eu sou livre, porque você é escravo em Cristo. Ele vai olhar para Onésimo e dizer, agora você não é definido por ser escravo de Filemão, porque você é livre em Cristo. E Paulo fala isso. Abra 1 Coríntios capítulo 7. Nós lemos esse texto, mas veja como que isso salta nos versículos que se seguem. 1 Coríntios 7, vou ler novamente o 21 e o 22. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Paulo não pretende subverter a instituição da escravidão em sua epístola. Paulo não está preocupado com esse tema, até porque ele entende que existe algo maior, existe uma lei superior que está regendo todas as relações. Por isso que quando Paulo fala sobre a relação de patrão e empregado, quando ele fala daquele que contrata alguém para trabalhar, e esse agora tem uma responsabilidade com esse servo, ele diz, você precisa tratar o seu servo com justiça. Mas por quê? Talvez nesse mundo existam algumas maneiras aparentemente legais, onde você pode tirar uma vantagem sobre o seu trabalhador, mas você não é regido mais pela lei desse mundo, nós somos regidos pelo céu. É o que Paulo está dizendo. Se você foi chamado em Cristo, e você é escravo, você serve a alguém, que isso não te perturbe, porque isso não te define mais. Você é livre em Cristo. Para o apóstolo, ele sabia que a escravidão e a liberdade não valem nada quando comparado com a nossa realidade em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados. Isso não deveria preocupar a Filemão, nem preocupar a Onésimo e nem preocupar a qualquer um dos leitores dessas cartas no século I e da mesma maneira hoje. Meu irmão, quem te define é o céu. Mas o meu patrão me trata de maneira injusta. Sirva-o como se você estivesse servindo ao Senhor. Não sou eu quem digo, é a palavra que diz. Mas como eu posso fazer isso? Porque você não é mais definido pelas leis deste mundo. Você é definido pelas realidades celestiais. Então Paulo usa a imagem das relações sociais entre livres e escravos para mostrar que a condição social daquele que foi chamado em Cristo, quer escravo, quer livre, deve ser algo que está fundamentado na identidade dos céus. Agora, essa condição não deve ser motivo de preocupação. É assim que Paulo está tratando a questão entre Filemão e Onésimo. Veja que ele, de alguma forma, bate na escravidão, mas ele não toca no assunto. Por quê? Porque a epístola de Filemão tem um tema principal. E qual é esse tema? Reconciliação e unidade. E o tema da escravidão é transversal. Ele não é o tema principal da epístola.
Embora, quando lemos com a perspectiva da reconciliação e unidade, certamente Paulo trata dessa questão, sem que isso seja o assunto que domina a epístola. Veja como é importante, talvez, olhar para a epístola agora com essa perspectiva. E essa é a nossa ideia hoje. A gente não vai caminhar muito dentro da epístola para que vocês possam ter essa linha estabelecida de maneira clara. Os escravos em Cristo são livres. Por isso, quando nós olhamos para algo que acontece ainda no século XXI, análogo ao ambiente de escravidão, nós sentimos repulsa, mas não somente pela mente humana, mas porque entendemos que isso não está alinhado com o coração de Deus. E aquelas pessoas que estão ali, se alguma delas aceitar a Cristo, aquela situação não as define. Veja como isso é tão importante. Nós vamos adentrar dentro da epístola de Filemão e isso vai saltar, porque Paulo está preso. Mas Paulo não se vê como um prisioneiro de César. Por quê? Ele não é definido. Embora como cidadão romano, ele não é definido pela prisão de César. Ele diz, eu sou prisioneiro, mas sou prisioneiro de Cristo Jesus. É esse lugar que Paulo vive. Então, o que está acontecendo aqui é essa mudança de mentalidade. Embora as relações do reino antigo ainda existiam e ainda existem, elas não mais nos definem, porque de fato nós estamos em Cristo Jesus. Então, Paulo, ao escrever a Filemão, está enfatizando a nossa comunhão em Cristo. E é importante procurar o modo de aplicar essa palavra à nossa realidade, porque é muito fácil olharmos para isso e dizer, está distante da nossa realidade. Mas quando nós entendemos que Paulo está falando de comunhão, Paulo está falando de algo que nós estamos desfrutando aqui e agora, nesse momento, reunidos, estudando a palavra do Senhor. Porque nós somos um em Cristo. Paulo está enfatizando essa realidade que deveria ser evidenciada. Se nós temos comunhão com Cristo, nós devemos ter comunhão uns com os outros. É esperado, é o fruto, é a consequência. A gente não precisa forçar. Então que o Espírito gere isso em nossos corações, em nome de Jesus. E eu oro para que isso seja evidenciado em nossa jornada. Como Paulo esperava a reconciliação de Filemão e Onésimo, bem como a unidade no corpo de Cristo, que nós também possamos caminhar manifestando a reconciliação com Cristo, porque nós estamos reconciliados com Deus e cremos que essa reconciliação nos habilita a caminhar em paz uns com os outros. Essa é a vontade de Jesus. Meu irmão, tem graça de Deus aqui nessa noite. Ele orou isso. Abra tua Bíblia em João, capítulo de número 17, no verso de número 21. Jesus está orando em João 17, é o contexto da oração sumo sacerdotal. E João 17, 21 diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está pedindo ao Pai, qual é o desejo de Jesus? Unidade. Eu quero que eles sejam um. E eu te garanto, essa oração se cumprirá plenamente. Ela já está se cumprindo em nós. O Espírito está aqui nessa noite, está nos projetando para esse lugar de comunhão. E então, entendendo que essa era a vontade do Senhor, Paulo escreve a Filemão, Filemão, amado, você precisa ser um com o Onésimo. Do jeito que está, não pode continuar. E aí, quando pensamos com essa perspectiva, podemos olhar o verso de número 1 da Epístola de Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo, como de costume e prática na escrita das epístolas na antiguidade, ele abre a sua carta com uma saudação. Como se dava a estrutura dessa saudação? Um remetente, um destinatário e uma fórmula introdutória, que nós vamos ver no versículo de número 3, graça e paz. Mas a forma como Paulo se identifica aqui nessa epístola é diferente do que nós vemos em todas as outras epístolas de Paulo. A maneira como ele se identifica na abertura, porque comumente Paulo se identificava como apóstolo. Você vai encontrar a identificação de Paulo nas aberturas das epístolas, como por exemplo em Romanos,
Paulo se identifica como apóstolo. Olha aí, Romanos 1, versículos número 1. Vamos ver pelo menos 2 epístolas aqui. Veja como ele abre a epístola aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olhe Colossenses 1, que é uma carta irmã com Filemão. Veja, Tíquico e Onésimo estão levando essas duas cartas, a epístola aos Colossenses e a carta a Filemão. Mas veja como ele abre a carta aos Colossenses de maneira completamente diferente do modo como ele se dirige a Filemão. Veja, Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então a maneira como Paulo se identifica é completamente diferente. Em outras cartas, por exemplo, em Filipenses, ele se designa como servo do Senhor, servo de Cristo. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, se você olhar a abertura dessas epístolas, ele apenas se identifica como Paulo. Mas aqui, em Filemão, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Como nós falamos no começo, Paulo, o apóstolo, está aprisionado em Roma. Eu disse em Roma, provavelmente porque alguns estudiosos também consideram a possibilidade de Paulo estar preso em Éfeso, mas eu acredito que seja Roma, provavelmente seja Roma. Mas Paulo não está preso por causas particulares. Paulo não está aprisionado por causa do seu próprio capricho. O texto em grego nos permite ler que Paulo é um prisioneiro por causa de Cristo. Paulo está preso por causa de Cristo Jesus. Ele está preso por causa do testemunho do Evangelho. E sabemos disso. Quando nós estudamos as viagens missionárias de Paulo, Paulo mesmo, entendendo que o seu chamado era ir até Roma, ele apela a César. Ele sabe que está indo como um prisioneiro. Mas o motivo de ir até Roma não são os seus próprios caprichos. Mas ele sabia que importava estar em Roma para testemunhar o poder do Evangelho de Cristo Jesus, que havia transformado a vida de Paulo, estava transformando os gentios e continuaria transformando e vai continuar transformando, porque nós fomos alcançados e cremos que o conhecimento da glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Nada, meu irmão, nada impedirá o poder do Evangelho. É por isso que Paulo está preso, é por isso que Paulo está sofrendo. É por causa de Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer, uma vez que nos colocamos nesse lugar, como aqueles que testemunham o Evangelho, também estamos sujeitos a essas pressões, por causa de Cristo. Meu irmão, se você carrega o testemunho de Cristo Jesus, provavelmente você já encontrou oposição em algum lugar, em alguma situação da tua vida. Se você carrega o testemunho de Cristo Jesus, você já deve ter encontrado resistências na maneira como você vive em relação ao mundo no qual nós estamos com os pés na terra. Se você carrega o testemunho de Cristo Jesus, certamente você já deve ter sofrido retaliações, porque o mundo espiritual é real. Oposições, retaliações, resistências contra aqueles que anunciam a verdade do Evangelho, porque esse mundo jaz no maligno. É uma realidade. Paulo também enfrentava as mesmas lutas que nós enfrentamos. Precisamos entender apenas que agora chegou a nossa hora de correr, de combater o nosso bom combate. Então Paulo está preso, é prisioneiro, mas por causa do Evangelho, é por causa de Cristo Jesus. Mas além do sentido causal que o texto em grego nos permite retirar, extrair, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo, o grego também nos permite um sentido possessivo e algo ainda mais profundo, porque alguém poderia considerar Paulo um prisioneiro de César, mas Paulo não é definido por César. Paulo quer que todos tenham clareza. Paulo quer que Filemão tenha clareza. Eu sou um prisioneiro, mas eu não estou preso por causa de um assunto humano. Eu não estou em cadeias por decisões naturais. Eu estou aqui porque pertenço a Cristo Jesus. Eu sou prisioneiro de Cristo e só o Senhor tem o controle da minha vida. Que isso seja também uma realidade espiritual sobre nós. E em um mundo de tantas desigualdades, como nós podemos ver aqui nos dias de Filemão e Onésimo, não estamos tentando encobrir ou alcançar alguma forma de endossar ou justificar
as relações de escravidão e senhores no século I, mas precisamos entender que essas relações, elas são inferiores quando entendemos a nossa identidade em Cristo. Trazendo isso para a nossa realidade no século XXI, existem desigualdades. Meu irmão, mas na mesa de Cristo, senta o pobre, senta o rico, senta o japonês e senta o brasileiro, e senta o judeu também, porque os muros caíram. Agora somos um em Cristo Jesus. Então Paulo não é prisioneiro de César, embora o mundo que jaz no maligno entendesse dessa forma. E aí aqui eu gostaria de aplicar algo à nossa realidade. Como você é definido? Como o mundo diz ou o que o céu diz ao seu respeito? Nós somos definidos pelos céus. Somos definidos pela palavra. Não somos definidos pelas pressões. Não somos definidos pelas circunstâncias desse mundo, mas pelas realidades celestiais. Meu irmão, nesse lugar a gente encontra um ambiente seguro. Nós somos de Cristo e só Ele tem a última palavra sobre nós. Paulo estava completamente convicto disso. Sou prisioneiro de Cristo. Mas Paulo não está sozinho. A abertura diz, Paulo está junto com Timóteo. E Timóteo é alguém conhecido de Filemão. Se Filemão foi escrito na mesma ocasião que Colossenses, e acredito que assim foi, faz todo sentido Timóteo ser citado aqui na abertura. Timóteo é um companheiro de jornada. Em Colossenses, talvez Timóteo tivera sido o amanuense. Nós falamos um pouco disso quando estudamos Colossenses. Provavelmente Paulo ditou a epístola de Colossenses e Timóteo escreveu. Tanto que quando você olha em Colossenses 4:18, olha aí, Paulo faz a saudação final a próprio punho, reforçando a ideia de que provavelmente Timóteo tivera sido o amanuense, o secretário, aquele que escreveu a epístola uma vez que Paulo estava ditando. Colossenses capítulo número 4, verso de número 18. Olha como ele fecha a epístola. A saudação é de próprio punho, ou seja, o que havia sido escrito antes, provavelmente alguém escreveu à medida que Paulo ditava, mas ele faz questão de fazer uma espécie de assinatura apostólica. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Agora, em Filemão, talvez o nome seja citado como um companheiro de ministério, mas parece que Paulo é o próprio que escreve a epístola. O texto é um pouco diferente, é mais íntimo, é mais pessoal, sabe? É uma epístola que carrega algo mais próximo. Quando olhamos para isso, vamos ver que a maneira de Paulo se dirigir a Filemão na segunda pessoa do singular, Paulo está falando diretamente com Filemão, embora haja outros destinatários, mas é algo mais íntimo. E aí vamos perceber esses outros destinatários na própria abertura. O versículo de número 2 diz que essa carta também é direcionada à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Então, o primeiro nome que surgiu na abertura é o nome de Filemão, provavelmente é o destinatário primário. Por isso que em nossas Bíblias, que não é o que está no texto original, mas em nossas Bíblias, a epístola é chamada de Epístola de Paulo a Filemão, porque acreditam que esse primeiro nome, como de costume, apresentava o destinatário principal da epístola. E Paulo descreve Filemão de uma maneira muito íntima. Nós vimos aí no versículo de número 1, ele é o amado, é o nosso colaborador. Paulo conhecia Filemão. Durante 3 anos, Paulo exerceu o seu ministério, foi o período da 3ª viagem missionária em Éfeso. Paulo pregou e ensinou aproximadamente por 3 anos em Éfeso. Se você olhar em Atos, capítulo de número 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Atos 20, o verso de número 31 diz: portanto, vigiai. É uma exortação aos presbíteros de Éfeso. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Por que eu estou falando isso? Filemão provavelmente deve ter se convertido nessa estação, quando Paulo estava pregando e ensinando em Éfeso, porque Colossos
e Éfeso são cidades da mesma região, são cidades, vamos dizer, próximas, respeitando assim as devidas proporções, mas eram cidades da Ásia Menor, da mesma região. Então, durante 3 anos, deve ter havido tempo suficiente para Filemão não só se converter, mas conhecer o ministério de Paulo. Paulo se dirige a Filemão como um colaborador. Então, eles chegaram a trabalhar juntos. E a maneira como eles trabalharam, parece que esses laços foram fortalecidos, porque ele se dirige a Filemão de uma maneira muito tenra. Ele diz: amado Filemão. É alguém que Paulo tem um carinho. Percebam como Paulo está sendo cuidadoso, ele está sendo tenro, ele está sendo amável. Ele poderia se apresentar na abertura da epístola como um apóstolo. Pare para pensar um pouco. Paulo está chamando Filemão a se reconciliar com Onésimo. Então ele poderia colocar o crachá de apóstolo. Ele poderia dizer: Filemão, eu sou apóstolo, eu tenho uma palavra para você. Recebe Onésimo aí, se reconcilia com ele e o receba como um irmão caríssimo. Faz o seguinte, receba-o como se você estivesse me recebendo, porque olha aqui o meu crachá. Eu sou apóstolo. Mas Paulo não faz isso. Paulo é amável, ele é cuidadoso, Paulo é tenro. Ele poderia usar a sua autoridade apostólica, mas ele não faz. Ele se apresenta como um prisioneiro. Agora ele se dirige a Filemão de modo tenro, lembrando que ele é um cooperador do ministério de Paulo. Veja a sabedoria do Espírito e a maneira como Paulo se apresenta. Paulo é de fato um pastor. Paulo, ele, ao escrever, ele escreve como um pastor, ele escreve como alguém que cuida. Ele diz: você é um cooperador, um bom cooperador da minha obra. E nós não estamos unidos só pela obra, nós estamos unidos também pelo amor, porque você é amado. Então assim Paulo se dirige a Filemão e aos outros destinatários, a irmã Áfia, a Arquipo e a igreja que se reúne na casa deles. Então, entendendo que Filemão é o destinatário principal, é a ele que Paulo está se dirigindo primariamente, porque ele é o primeiro citado na lista, por que Paulo escreve uma carta tão pessoal, com um assunto tão sensível, mas ele dirige essa carta para outras pessoas? Eu vou escrever uma carta para tratar um assunto sensível com alguém. Eu não quero causar nenhum tipo de desconforto. Paulo está sendo tenro, Paulo está sendo amável. Mas quando ele escreve a carta, ele diz: ó, Filemão, essa carta é para você, mas não é só para você. A irmã Áfia também precisa ler, Arquipo também precisa ler, e mais, a igreja inteira precisa ler essa carta, porque é o que nós vemos no versículo de número 2. Olha aí, está escrito. É a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, é a igreja que está em tua casa. Então, por que Paulo escreve um assunto tão particular e endereça a outras pessoas também? E eu, assim, preciso reconhecer que reconstruções históricas como essas são muito difíceis e muitas vezes especulativas. Então, quero ter muito cuidado ao propor o que vou dizer aqui. Mas há muitos estudiosos que veem Áfia como uma provável esposa de Filemão. Tá? Então, existe sim uma lista de comentaristas que veem Áfia como esposa de Filemão. Como no Novo Testamento existem ministérios, no Novo Testamento existem exemplos de ministérios em equipe, onde marido e mulher trabalham juntos. Talvez o mais famoso, Áquila e Priscila. Nós vemos isso em Romanos, em Atos, e Paulo os conhecia muito bem. Talvez Filemão e Áfia fossem casados. E aí, seguindo essa possibilidade, então Arquipo seria incluído por ser filho de Filemão e Áfia. Óbvio que eu estou falando com muito cuidado, e são reconstruções históricas, não há como afirmar isso, mas pode fazer sentido, porque quando Paulo escreve em Colossenses, capítulo número 4, verso número 17, Paulo diz que Arquipo deveria estar atento ao ministério que ele recebera do Senhor. Talvez essa carta pudesse ser escrita para tratar um problema familiar, entendendo qual é a estrutura familiar do século I. Marido, esposa, filhos e servos. Nós vimos isso em Colossenses. Então, pode ser, é provável que, de fato, Áfia seja esposa de Filemão e Arquipo, filho do casal. Mas ainda assim,
sempre com muito cuidado, guardando as devidas proporções. As reconstruções históricas é como se você montasse um quebra-cabeça faltando um monte de peça. Então existem coisas que você consegue ter uma ideia do que pode ser, mas não dá para você afirmar categoricamente. Olhando para a estrutura familiar do século I, que eram pais, esposas e filhos e servos, faz sentido Paulo direcionar uma epístola para a família, que abriga uma igreja em sua casa. Ou seja, o problema não era só um problema de Filemon, mas era um problema que tangia toda a família, porque Onésimo não era só escravo ou servo de Filemon, era de toda a casa. Vamos olhar em Colossenses 4, versículo de número 17, e ver o que Paulo diz a respeito de Arquipo. É o encerramento da epístola à igreja de Colossos. Paulo está se despedindo, e aí no versículo de número 17, ele diz assim: também dizei a Arquipo. Arquipo aqui, certamente é o mesmo Arquipo de Filemon, verso de número 2. Não podemos afirmar categoricamente que ele era filho de Filemon e Áfia, mas nós estamos falando da mesma pessoa, e Paulo diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Ou seja, parece que na igreja em que eles se reuniam na casa de Filemon, Arquipo tinha uma responsabilidade ministerial. Então, a gente está reconstruindo, tentando montar o cenário da carta a Filemon. Então, na casa de Filemon, abrigava um grupo que era parte da igreja do Senhor. Eles, ao se reunirem, também leriam a carta a Filemon. Então, assim, para tentarmos fechar essa questão sobre Áfia e Arquipo, se Áfia e Arquipo eram parte da família de Filemon, ou se eram apenas irmãos em Cristo, nós não podemos afirmar categoricamente, mas certamente podemos dizer que se os seus nomes aparecem na epístola, é porque eles são relevantes para o endereçamento final da epístola. Ou seja, eles precisavam saber, exerciam um papel importante no cenário daquela igreja que se reunia na casa de Filemon. O ponto é que se a carta é para ser lida na igreja, é para ser lida em público. As pessoas precisam tomar conhecimento. E por que aqui isso para nós é importante nessa abertura? Porque isso colocava Filemon em uma posição onde a sua resposta também seria pública. Então a igreja tomaria conhecimento e todos olhariam para Filemon. Vamos ver qual será a sua resposta. Então todos olhariam para Filemon e ficariam esperando a resposta, porque se a carta é pública, a resposta também deveria ser pública. Nós vemos um princípio de coletividade na igreja primitiva, algo que surge de maneira muito sutil, mas veja que até mesmo um aspecto que é aparentemente particular, algo que tangia apenas a Filemon ou a decisão de Filemon, mas também afetava a igreja como um todo. Também, essa questão era afetada pela comunidade cristã. O que eu estou querendo dizer é que uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso cotidiano refletirá na vida da igreja. Não podemos pensar, não, isso é um assunto meu particular. A maneira como nós vivemos importa. E Paulo vê isso de maneira muito clara em relação a Filemon. Como eu trato os meus vizinhos. Alguém poderia dizer, não, mas Zeca, isso aqui é uma questão minha, particular. Sim, de fato é. Mas a maneira como você lida com as suas questões particulares, espiritualmente, afeta a vida da igreja. E isso, meu irmão, é algo muito sensível. A gente não ouve muita gente falar sobre isso. Por quê? Porque isso aperta o cinto. A maneira como eu compro, como eu vendo, como eu negocio. Ah, mas isso é uma questão minha, é particular. Mas isso espiritualmente afeta a vida da igreja. Filemon não poderia dizer para Paulo, eu vou aqui receber Onésimo, mas isso aqui é uma questão minha. Paulo deixa de maneira muito clara. A questão tange a igreja e a tua resposta também precisará ser colocada nesse mesmo ambiente. Então, a maneira como eu me relaciono no meu trabalho. Talvez ninguém conheça os detalhes do seu ambiente de trabalho, mas
esse ambiente de trabalho é afetado pela realidade da sua comunhão com Cristo, da sua comunhão com seus irmãos, e em nossas casas, como nós vivemos? Será que nós vivemos discutindo uns com os outros? Ah, mas isso é uma coisa que eu faço lá em casa. Mas espiritualmente isso tange a igreja. E aí Paulo faz com que um assunto como esse, um assunto particular, um assunto privado, um assunto que tange a Filemon e a Onésimo, ele faz que esse assunto se torne público. E precisamos responder: por quê? Qual é o seu objetivo? Qual é o propósito de Paulo trazer isso? Não pode ser só apenas exposição, porque Paulo está sendo amável, Paulo está sendo tenro. Veja como reconstruir o ambiente da epístola é importante. Paulo está sendo cuidadoso. Paulo ama Filemon, como ele ama Onésimo. Ambos são filhos de Paulo, filhos espirituais. Filemon provavelmente gerado em Éfeso, Onésimo gerado em algemas, na prisão. Então qual é o objetivo? Não é exposição, é restauração. Quando Paulo está escrevendo a Filemon, pensando dessa maneira, ele está sendo cuidadoso. E ele entende que agora Filemon e Onésimo são revestidos como eleitos de Deus. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo número 3. Eu gosto muito de fazer esse paralelo com Colossenses, porque Filemon e Colossenses são cartas irmãs. Colossenses 3, no verso de número 12, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E veja o que ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo deseja que eles pudessem encontrar essa realidade. Eu gosto de olhar para Colossenses como uma carta teológica. Filemon é prático. Então, o que encontraremos na epístola de Filemon até o final dessa ministração hoje e na próxima semana? Como a teologia afeta a prática. Não podemos só ser teólogos. Eu conheço a Bíblia. Saber a Bíblia, conhecer as Escrituras, até o diabo conhece. O ponto, como as Escrituras afetam a sua prática. O que Paulo está dizendo para Filemon? Filemon, a teologia está lá em Colossenses, vocês vão ler essa carta. Mas agora eu quero que essa teologia afete a tua prática, a tua conduta, a tua maneira de viver. E aí, fechando o texto de hoje, Filemon, no verso de número 3, diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo faz um voto, é uma fórmula introdutória para a abertura, e ele traz graça e paz. Por quê? Qual é o tema principal da epístola de Filemon? Reconciliação e unidade. Essas coisas só podem existir em ambientes alcançados pela graça e a paz de Cristo. Filemon receberá Onésimo. Provavelmente, Onésimo chegará com a carta em mãos. É Onésimo que vai entregar a carta a Filemon. Então, imagine esse encontro. Filemon está sendo chamado para perdoar Onésimo. Mas a fonte desse perdão não é fundamentado na bondade de Filemon. Esse perdão não vem porque Filemon é bom, embora veremos na próxima semana que Filemon parece ter sido um homem bondoso, amável. Mas esse perdão não está fundamentado na bondade de Filemon. Quando nós perdoamos, estamos manifestando a graça que recebemos. Aí essa saudação não é uma saudação meramente retórica, cordial, apenas uma declaração bonita, graça e paz. Não. Existe um significado teológico nessa declaração. Existe uma raiz que, por vezes, nós não sondamos. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque a dificuldade está alicerçada num esquecimento, numa amnésia espiritual.
E que esquecimento, que amnésia é essa, Zeca? Nós esquecemos do perdão que nós recebemos. Muitas vezes, a nossa dificuldade de perdoar está porque nos esquecemos da oração do Pai Nosso. Como as pessoas às vezes oram e não conseguem meditar naquilo que estão falando com Deus. Perdoa as nossas ofensas como temos perdoados aqueles que têm nos ofendido, os nossos devedores, dependendo da sua versão. Veja que por vezes nós nos esquecemos que fomos alcançados por misericórdia, bondade. O ensino teológico de Paulo nós lemos aqui em Colossenses 4,12. Perdoem uns aos outros como o Senhor perdoou vocês. Então vocês têm a base, vocês têm um fundamento. E agora, Filemão pode viver isso de maneira prática. Ele pode manifestar isso na sua conduta. E, meu irmão, como é glorioso, como é poderoso quando nós vemos ensinos tão profundos como esses sendo evidenciados na nossa conduta ou na conduta dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. Meu irmão, como o meu coração transborda quando eu vejo alguém que aprendeu a perdoar, mas não na sua própria força, mas que olha para o perdão que recebeu de Cristo Jesus e se torna um canal dessa misericórdia. Que isso seja uma realidade espiritual sobre nós. Então, quando Paulo escreve graça e paz, isso não é apenas cordial, existe um fundamento teológico, existe uma verdade espiritual sendo liberada. Graça e paz. Porque se essa carta tem como tema a reconciliação, o que isso significa? Novamente, nós perdoamos uns aos outros porque recebemos misericórdia de Deus. E ao perdoar, nós estamos agora abrindo uma porta. Entenda que perdão não é esquecimento. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso. Nós não podemos pensar que perdoar é esquecer, porque isso é uma forma do diabo tentar te esterilizar. Ah, Zeca, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. E quem disse que Deus esqueceu as nossas ofensas? Cristo tem uma marca nas suas mãos. Ele olha para a marca dos cravos e ele sabe exatamente por que ele tem aquela marca em suas mãos. Jesus não teve uma amnésia. Pai, por que eu estou com essa mão furada? E o pai dizendo, não, filho, eu não posso dizer porque você esqueceu isso. Ele sabe exatamente. Foi por mim, foi por você. Mas então aonde está a graça? É que mesmo ele sabendo que foi por minha causa, ele diz, Zeca, eu não vou te tratar segundo essas marcas. Eu vou te tratar pela minha bondade, pela minha misericórdia. Então, às vezes, o diabo quer nos tirar disso. Ah, eu não vou conseguir perdoar porque eu não consigo esquecer. Não, meu irmão, é se lembrando das ofensas. Eu não tratarei os meus irmãos segundo aquilo que eu tenho recebido dos homens, mas tratarei segundo aquilo que eu tenho recebido do meu Pai Celestial. Ah, meu Deus. Então eu abro uma porta para caminhar. Paulo não está dizendo para Filemão, esqueça o que Onésimo fez. Não, ele está dizendo, você vai continuar se lembrando, mas que misericórdia você recebeu. Libere essa misericórdia, porque isso abre uma porta de reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos à parte dele, mas a graça nos reconciliou com o Senhor. E esse lugar de reconciliação é um convite para caminharmos, para continuarmos trilhando, porque se antes nós éramos inimigos, hoje nós temos paz com Deus. E essa paz tem um objetivo. Colossenses capítulo 3, verso número 15 diz que a paz que vem de Cristo seja o árbitro dentro dos vossos corações. O que Paulo está dizendo? Essa paz não é só para você se sentir bem, ela vai te dirigir, ela vai te nortear. Então, antes mesmo de Paulo apresentar o pedido dele, nós vamos ler isso na semana que vem. Antes de Paulo apresentar a sua interpelação, antes de ele apresentar um pedido em favor de Onésimo, ele declara sobre Filemão e a igreja que está em sua casa. Graça e paz. E é o que nós oramos aqui nessa noite também sobre a sua vida, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja norteando a sua jornada. Nós seremos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, de glória, em nome de Jesus. O Espírito Santo te norteará. Ele vai te levar, meu irmão, a essa condição, onde que nós seremos fontes a jorrar da misericórdia que recebemos, em nome de Jesus.
quando eu vejo o quanto eu fui perdoado, então não há como não me render por essa misericórdia. Olhe para o quanto você foi perdoado. Quando aquela mulher entrou na casa de Simão, o fariseu, ela entrou com um vaso de alabastro, quebrou esse vaso de alabastro e ungiu a Jesus, e ela chorava aos pés de Cristo. Todos começaram a questionar aquele momento. Falar, se o mestre soubesse quem é aquela mulher. E aí, Jesus, conhecendo os corações, ele chama o dono da casa. Simão, um homem tem 2 devedores. Eu vou aplicar aqui para a nossa realidade. Um homem te deve R$1 e o outro te deve 1 milhão. Então, você vendo que nenhum dos dois podem pagar a dívida, nem o que te deve R$1, nem o que te deve 1 milhão, você chama os dois e diz, a tua dívida está paga. Eles saem dali com as suas dívidas quitadas. Ele pergunta a Simão, qual dos dois amará mais esse credor? E aí Simão responde, o que teve a maior dívida quitada. Aí Jesus diz, disseste bem, essa mulher sabe o tamanho da dívida. Quando nós entendemos a misericórdia que nós recebemos, nós quebramos o nosso vaso de alabastro. É o vaso do nosso orgulho. E é isso que nos posiciona para liberar a misericórdia que nós recebemos. Porque a misericórdia que nos lavou, ela é poderosa. Escute isso. A misericórdia que recebemos também é poderosa para nos fazer uma fonte dela. E é essa misericórdia que eu quero liberar. Essa era a expectativa de Paulo nessa abertura em relação ao coração de Filemão para com Onésimo. Eu não sei quem é o seu Onésimo, mas eu sei que a misericórdia que te lavou, ela é poderosa para fazer com que você libere a mesma misericórdia que você recebeu. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, obrigado por tanta clareza. Senhor, nós não queremos ser aqueles que ouvem a tua palavra e saem dizendo que sabemos. Queremos que ela afete a nossa prática, a nossa conduta. Queremos, meu Pai, ser transformados de glória em glória. Senhor Jesus, nós te pedimos o teu coração, que esse coração que já recebemos, mas que seja revelado de glória em glória, que nós não venhamos retroceder, Senhor, que nenhuma palavra contrária, palavras que nos entristeceram, ofensas, nos retirem desse lugar